Covid-19, Rio de Janeiro planeja a retomada do turismo. Governo Cláudio Castro ressaltou que a variante Delta é uma preocupação, mas que o Estado trabalha duro para continuar o processo de vacinação. O governador Cláudio Castro esteve reunido nesta terça-feira 3 com os ministros da Saúde Marcelo Queiroga e do Turismo Gilson Machado Neto para discutir a vacinação contra o Covid-19 e a retomada do turismo no estado do Rio de Janeiro. Queiroga ressaltou que o estado está seguindo à risca o Plano Nacional de Vacinação PNI. Felizmente, nos encontramos em um cenário mais positivo, mas não podemos deixar de tomar todos os cuidados. Estamos trabalhando para acelerar a nossa campanha de imunização e a ampliação da capacidade de testagem. Além disso, o governador já nos solicitou doses extras de vacina para o estado, afirmou. Castro ressaltou que a variante Delta é uma preocupação, mas estamos trabalhando duro para continuar o processo de vacinação para conter o avanço da Covid-19. O governador e o ministro da Saúde falaram também da importância de a população completar o ciclo vacinal, segunda dose fundamental para a saúde de todos. Somente com uma dose não estaremos imunes. A ciência já nos mostrou isso. Contamos com todos para o processo de retomada do nosso estado. Vacine-se, pediu o governador. Turismo seguro. Já o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, falou que estado é uma das portas de entradas da América Latina para o turismo nacional e internacional. Estamos trabalhando em conjunto para promovermos um turismo seguro para todos os que cheguem ao estado do Rio de Janeiro. Hoje a situação está sob controle e continuamos atuando de forma preventiva para que o cenário fique cada vez melhor, avaliou o ministro. Dados da Secretaria de Estado de Turismo mostram que houve um aumento na procura por regiões do interior do estado neste inverno, saltando de 30% em junho para 60,4% em julho. O turismo é fundamental para o nosso estado e estamos trabalhando para que retomada seja feita de forma segura e com a responsabilidade para que todos que venham visitar o Rio de Janeiro sintam-se seguros, disse Castro com a Agência Brasil. Prevaricação. PF pede ao Planalto detalhes sobre o encontro entre Luiz Miranda e Bolsonaro. A reunião ocorrida 20 de março e peça fundamental no inquérito que investiga se o presidente Bolsonaro prevaricou diante de denúncias sobre a vacina indiana contra o Covid-19 Covaxin. A Polícia Federal, PF, enviou ofício ao Palácio do Planalto solicitando informações sobre a reunião entre o deputado federal Luiz Miranda, do DDF, e o presidente Jair Bolsonaro sem partido no Palácio da Alvorada em 20 de março, em que a parlamentar teria repassado ao presidente suspeitas sobre o contrato de compra da vacina indiana Covaxin entre a Covid-19. O episódio é um dos pontos mais importantes na investigação sobre suposta prevaricação de Bolsonaro. Miranda relata que foi ao Alvorada levar seu irmão, o servidor do ministro da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, para que relatasse as pressões que sofreu para autorizar o contrato. Nesta terça-feira 3, servidor do Ministério da Saúde contou em depoimento à PF que recebia telefonemas e mensagens perguntando sobre o andamento do processo de maneira insistente quando era chefe da divisão de importação do Ministério. A PF não encontrou nenhum compromisso registrado na agenda oficial do presidente no dia 20 de março, por isso expediu que um ofício para o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, pedindo informações sobre esse encontro. Solicito a Vossa Excelência a informação sobre o local e os horários de início e término do encontro. Teria ocorrido no dia 20 de 3 de 2021 entre o senhor presidente da República e o deputado federal Luiz Cláudio Fernandes
Miranda e servidor público Luiz Ricardo Fernandes Miranda informações sobre a presença de outras pessoas funcionárias da presidência ou não que teriam acompanhado o encontro, lê-se no ofício assinado pelo delegado William Tito Marinho. Na segunda-feira, 2, o vice-presidente da CPI da Covid, Rondolfo Rodrigues, rei de Amapá, afirmou que há dúvidas de que o presidente prevaricou, ou seja, recebeu informações sobre um crime e não tomou as providências que deveria ser tomada. Para nós da CPI, não há dúvida sobre o crime de prevaricação no caso da Covaxin. O que nós estamos investigando é por que o presidente prevaricou o senhor presidente, tendo recebido notícias de um esquema de corrupção em curso no âmbito do Ministério da Saúde, não tomou a previdência, afirmou com a agência Sputnik Brasil. Cupom eleva juros básicos da economia para 5,25% ao ano. Decisão era esperada pelo mercado financeiro. O aumento da inflação de alimentos, combustíveis e energia, o Banco Central BC apertou ainda mais os cintos da política monetária por unanimidade. O Comitê da Política Monetária, Copom, elevou a taxa Selic de juros básicos da economia de 4,25% para 5,25% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros. Este foi o quarto reajuste consecutivo na taxa Selic, mas o ritmo do ajuste aumentou nas últimas 3 reuniões. O Copom tinha elevado a taxa em 0,75 ponto percentual em cada encontro. Com a decisão de hoje, a Selic continua num ciclo de alta e depois de passar 6 anos sem ser elevada, de julho de 2015 a outubro de 2016. A taxa permaneceu em 14,25% ao ano. Depois disso, o Copom voltou a reduzir os juros básicos da economia até que a taxa chegasse a 6,5% ao ano em março de 2018. Em junho de 2019, a Selic voltou a ser reduzida até alcançar 2% ao ano em agosto de 2020, influenciada pela contração econômica gerada pela pandemia de Covid-19. Esta era o menor nível da série histórica iniciada em 1986. Inflação. A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Em junho, o indicador fechou o maior nível para o mês desde 2018, acumula 8,35% em 12 meses, pressionado pelo dólar e pela alta de energia elétrica. O valor está acima do teto da meta da inflação para 2021. O Conselho Monetário Nacional, CMN, tinha fixado a meta inflação de 3,75% com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual do IPCA, portanto, não podia superar 5,25% neste ano, nem ficar abaixo de 2,25%. No relatório de inflação divulgado no fim de junho pelo Banco Central, a autoridade monetária estimava que em 2021 o IPCA fecharia o ano em 5,82% no cenário base. Mesmo com uma queda dos índices no segundo semestre, esse cenário considera o estouro de teto da meta da inflação em 2021. A projeção está abaixo das previsões do mercado, de acordo com o Boletim Focus, pesquisa semanal com a instituição financeira divulgada pelo BC. A inflação oficial deverá fechar o ano em 6,79%. A projeção oficial só será utilizada no próximo relatório da inflação no fim de setembro. Crédito mais caro. A elevação da taxa Selic ajuda a controlar a inflação, isso porque juros maiores encarecem o crédito e desestimulam a produção e o consumo. Por outro lado, taxas mais altas dificultam a recuperação da economia. No último relatório da inflação, o Banco Central projetava crescimento de 4,6% para a economia em 2021. O mercado projeta crescimento maior segundo a última edição do Boletim Focus.
Os analistas econômicos prevêem a expansão de 5,3% do produto interno do bruto PIB, a soma dos bens e serviços produzidos pelo país neste ano. A taxa básica de juros é usada nas negociações de títulos públicos no Sistema Especial de Liquidação Custódia, SELIC, e serve de referência para as demais taxas de juros da economia. Ao reajustá-la para cima, o Banco Central segura o excesso de demanda que pressiona o preço, porque juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Ao reduzir os juros básicos, o cupom barateia o crédito, incentiva a produção e o consumo, mas enfraquece o controle da inflação para a corta da Selic. A autoridade monetária precisa estar segura de que os preços estão sob controle e não corram risco de subir. Branco Dominguete, de fevereiro, não era o menos de agora. Discurso era muito bem feito. O assessor de logística do Ministério da Saúde, Marcelo Blanco, afirmou em depoimento na CPI da Covid que o policial Luiz Paulo Dominguete não tinha a mesma postura em fevereiro daquela observada pelos senadores recentemente. Dominguete tentou vender 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca para o Ministério da Saúde sem comprovar a capacidade de entrega das doses, nem ter aval do fabricante. Os senadores criticaram o governo do presidente Jair Bolsonaro por ter aberto as portas da pasta para negociar com o policial após ter ignorado ofertas de laboratório como a Pfizer e o Butantan. Dominguete foi levado por Blanco em um jantar no dia 25 de fevereiro, como então diretor de logística do Ministério Roberto Dias. O policial relatou ter recebido um pedido de propina para negociar as vacinas, versão negada por Dias e por Blanco. Na minha concepção, existe dois Dominguetes. Esse Dominguete que é sabido por todos de hoje, de várias matérias que estavam aqui na CPI, e o Dominguete que foi apresentado por mim no início de fevereiro, afirmou o coronel Branco, que defendeu a possibilidade de o Ministério receber a oferta do policial em função da escassez de vacina naquela época. De acordo com ele, Dominguete se apresentou a ele em fevereiro com um discurso muito bem feito. Branco relatou que só passou a suspeitar da Davat, a empresa que o policial dizia representar, em março, quando passou a conversa com outros representantes da empresa, Cristiano Carvalho, e percebeu que não havia documentação suficiente para negociar com o Ministério. Aí comecei a ver o que estava muito complicado. Ao longo do depoimento, o ex-assessor do Ministério da Saúde afirmou que a oferta de Dominguete não passou da página 2. A versão foi criticada por senadores, não poderiam nem ter passado da página 0, disse o vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, rei de Amapá. As pessoas não quiseram comprar a Pfizer, mesmo depois de 101 e-mails mandados para o Ministério da Saúde. Não houve nenhuma facilidade para eles, mas em relação a Dominguete, ao coronel Branco, nunca tinha visto mais gordo na vida dele. Houve uma facilidade de ir para um restaurante à noite, no outro dia já está aberto o Ministério da Saúde para ele, então o Brasil. Era disso que se tratava. Vacina, afirmou o presidente da CPI, Omaíses, PSD Amazonas, Daniel Waterman e Matheus de Souza. Moraes atende, o TSE inclui Bolsonaro no inquérito das fake news. Ministro determinou também a transcrição oficial da Polícia Federal, PF, da transmissão semanal ao vivo, na qual o presidente prometia apresentar provas contra o sistema eletrônico de votação e não o fez. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, acolheu notícia-crime enviada pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado no inquérito das fake news
disse há pouco à Globo News, o envio de notícia-crime contra Bolsonaro foi aprovado em sessão de abertura do semestre pelos ministros do TSE na segunda-feira 2. Moraes determinou também que a transcrição oficial pela Polícia Federal PF da transmissão semanal ao vivo em que ele prometia apresentar provas contra o sistema eletrônico de votação e não as apresentou. O ministro do CTF ordenou que sejam ouvidos em 10 dias o ministro da Justiça, Anderson Torres, e o coronel da Reserva do Exército, Eduardo Gomes da Silva, apresentado por Bolsonaro com analista de inteligência que participaram da live e outras 3 pessoas com a agência Estado.